continuando a falar dos polímeros. Então, ontem nós vimos um tipo de polímero. Quem é que consegue aí apontar para mim o que nós vimos ontem? Qual dos polímeros nós analisamos ontem? Veda-rosca. Oi? Teflon. Também. Teflon, né? Que seria lá o vedante, né? De tubos rosqueados. Os que não são Teflon, mas aquelas pulseiras, né? Que a gente chama para colocar em tubo de ponta em bolsa, também seria lá uma maneira, né, de nós enxergarmos os polímeros. Bom, PVC, polietileno, tudo isso são polímeros. O que eu quero verificar com vocês? Ontem a gente estudou qual tipo de polímero? Porque a classificação geral, nós temos metais, cerâmicos, polímeros, né, os híbridos, e lá os voltados, né, ao sistema aí elétrico. Dentro dos polímeros, esses que vocês me citaram, quais eram? Inorgânicos? Nós vimos que eles podem ser de dois tipos, orgânicos e não orgânicos, né? Os inorgânicos. Mas aqueles de ontem, eles são considerados o quê? Sólidos ou líquidos? Sólidos. Sólidos. Por quê, gente? Porque eles têm forma física. Exato, É né? uma forma física, como é que eu posso explicar? Pô, é sólida, né? Não, é uma coisa que tu... É difícil explicar. Isso. Gente, entendemos, né, o que o colega quis nos falar, o que o Ariel falou, né? De fato, a gente sabe que a forma dele, né, é mais consistente, mais precisa, né? Por exemplo, se formos falar de um polímero sólido, como um cano de PVC, não interessa, né, se é água ou esgoto, enfim, nós conseguimos analisar, né, pedir e saber o formato que ele tem que ser entregue a nós, correto? Provando o quê? Sim. Sim, né? Provando o quê? Que os polímeros, uma vez, né, eles sendo lá maleáveis, né, sendo moldados de acordo, né, com a nossa necessidade, né, para cumprir lá projetos, né, eles então adquirem aquela característica de resistência e eles podem ser sólidos. Bom, então, se estudamos ontem os sólidos, né, aqueles que nós conhecemos perfeitamente bem, né, o produto final, qual deles falta nós conhecermos hoje? Orgânicos ou líquidos? Os líquidos, né? Então, tá aqui. Ontem nós vimos tudo relacionado, né, aos sólidos. Hoje, nós vamos conhecer não só os líquidos, como também os elásticos, ou os elastrômeros. Gente, qual a diferença? Antes de nós falarmos aí dos líquidos e dos elastrômeros. Qual a diferença de um para outro? Um volta para a forma original? Perfeito. Quando nós tratamos de polímeros sólidos, vamos levar em conta um tubo de PVC 150 milímetros, né, para a rede de esgoto. Aquele que a gente coloca lá na bacia sanitária, né, no vaso sanitário. Esse tubo, ele tem um processo dilatatório quando ele está lá dentro do nosso piso? Não. Sim ou não? Não. 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 Ele já foi moldado, né, mediante lá no processo de fabricação dele, mediante temperatura, né, tudo que era necessário acontecer com ele já aconteceu. No entanto, que nem alguns profissionais, né, colocam lá temperatura para fazer moldes, curvaturas, né, isso completamente desaconselhável, né, é usado as conexões, apenas isso. E diferente dos tubos de água, dos polímeros sólidos, né, utilizados para a rede de água,
os polímeros sólidos utilizados para a rede de esgoto, ele precisa de cola? Não. Não, ele é simplesmente encaixado. Por quê? Porque subentende-se que ele não tem pressão e também não tem temperatura que faça com que ele atinja aí, né, dilatações bruscas ou, né, enfim. Então, lá na rede de esgoto não há cola, é simplesmente encaixe. O que esse polímero sólido precisa para funcionar mediante lá esse exemplo que a gente deu aí, como um PVC lá de cano de esgoto? Ele precisa somente de inclinação. A gente já viu isso lá quando estudamos comandos hidráulicos, né? Apesar de falarmos lá de fluidos base de óleos, né? A gente sabe disso. Bom, então já definimos bem o que é um polímero sólido. Um polímero elástico significa que ele pode ter um processo de deformação, correto? Sim. Sim. Quem são os polímeros considerados elásticos? Os elastrômeros. Borracha? Borrachas, né? Alguém disse outra coisa que eu não entendi. Eu achei que era plástico também, gente. Não, os elastrômeros são lá os classificados como borrachas. Tá, ok. Foi o Ariel que falou? Sim, sim. Ariel, lembra ontem quando falávamos que muitas vezes, né, lá na escola a gente traz essa característica, né, essa confusão, digamos assim. A gente sempre, quando classifica polímeros, a gente remete polímeros igual plástico. Eu falei isso ontem para vocês, lembram? A gente tem que desmistificar que polímero é um plástico. Polímeros têm 3 subdivisões, subclassificações: elásticas, plásticas, né? E líquidas. Neste caso, né, tudo que se está relacionado lá, que nem vimos na aula anterior, a PVC, polietileno, nylon, teflon, baquelita, poliuretano. O que é o poliuretano, gente? Acho que vocês todos aí utilizam até em casa, né? O PU, né, que a gente chama, lembram? Lá na empresa eu vi como revestimento desses rolo motriz de transportador, eles estão sendo tudo revestido com poliuretano. Poliuretano. Então, o famoso PU, né, que a gente chama. Aí, na hora de comprar, o que a gente tem que levar em conta? Diz aí, Milton, tu que usou lá, que viu. Não, aí eu só montava, aí já é muita informação. Aí já é outra coisa, né? Bom, nós temos aí PU, né, que a gente pode usar em calhas, né, que pode ser colocados lá com bases metálicas, e também os utilizados exclusivamente aí para PVC, né, para plástico. O que é um PU, gente? Lá, qual é a função dele? Nós temos aí duas divisões deles, né? Uma eu diria para vocês que é aquele que a gente compra como vedante, que é o que o Milton viu lá na empresa, não é, Milton? Na tubulação? Não, desculpa, tu não entendeu, Viviane. Não é tubulação. Sabe aqueles rolos motrizes de transportadora? Sei. Em vez de ser revestido com aquelas borrachas que a maioria, os mais antigos são, agora ele está sendo tudo revestido com poliuretano. Tá, desculpa, eu entendi errado. Que eu perguntei o PU, né, ali, que é o poliuretano, tá. Mas, enfim, gente, eles lá no meu setor, né, ele é muito utilizado para vedações. Um outro tipo de poliuretano, só que com capacidade elástica, não mais a capacidade plástica, são aqueles que a gente põe lá, esquadria. Quem é que já instalou, viu o pedreiro lá na casa instalar esquadria? Ninguém? Ninguém instalou porta e janela na sua casa? Aí tu diz aquelas espumas expansivas? Espuma expansiva. Aquilo, né, também, ele é classificado aí como um polímero, porém, com capacidade de quê? Elástica, né, gente?
Sim. Se vocês forem ler lá as instruções dele, ele nada mais é do que um poliuretano com outros materiais agregados, né, que deixam ele com a capacidade elástica. Então, lá na indústria, né, da construção civil, nós temos os dois tipos, né, que eu falava ali no início da aula para vocês. Quais são os dois tipos? O de simples vedação e aquele que tem a capacidade de fazer um preenchimento, né? Aquilo é uma espuma mesmo, né? O profissional coloca ali e depois faz um corte com uma faquinha de serra, né? É isso que eles utilizam lá. E aí joga a massa, né? A argamassa ali de vedação, né? Para fazer o reboco, e ele agrega. Então, ali seria um outro tipo, né? Seria com capacidade elástica. Bom, prosseguindo, que nosso objetivo é falar dos elásticos. Então, seriam as borrachas naturais, né? Borracha sintética e cola de silicone. Gente, para ficar bem fixado, o que significa a borracha natural e o que significa a borracha sintética? Ué? Cadê os meninos? A natural seria aquelas resinas que a gente tira da árvore. E a sintética seria... Perfeito. A borracha natural, sempre que escutarmos falar, eu não identifiquei quem é que falou. Não sei se foi o Ariel ou o Giovanni. Não sei. Foi eu, o Ariel. O Ariel. Minha tela me confundiu. Gente, isso que o Ariel comentou está correto, né? Tudo aquilo que tu tira lá da seringueira, o que a gente extrai lá na seringueira? O látex, né? Sim. Então, a gente extrai da seringueira lá o extrato, né, de látex. Aquilo que, quimicamente falando, né, seria um poliisopropeno. Não vamos estudar química aqui, né? Não precisamos entender a química e como se comportam ali, né, a fórmula química, mas a gente sabe que é isso que ocorre. Então, tudo isso é uma borracha natural. E a sintética? Tem alguma coisa agregada junto. Exato. Como no então, do petróleo, né? Isso, né? Materiais sintéticos, né? Borrachas sintéticas, normalmente elas têm lá agregações, deixando-as híbridas, né? Deixando-as sintetizadas, que nem a gente costuma falar. A gente faz a sintetização com látex, que é uma borracha natural, né? Deixando ela num equivalente maior, que seria ali as sintéticas. Então, também, né? São derivados ali, né? Diversos sintetizantes que produzem, então, essa borracha. E o silicone? Também é uma forma aí da gente falar de polímeros, né? Elásticos. Quem é que já usou aí o silicone em casa? Qual é a característica dele? A vedação. Vedação. No meu caso, né? Lá na construção civil, também. Ele é muito utilizado nessas esquadrias de alumínio branco, né, que são mais delicadas, ou então nas de PVC. O que tem lá de vedação? Polímeros de qualidade plástica, né? Lá são os polímeros lá sólidos, né? Elas vêm com aquelas borrachinhas de vedação, né? Para correr ali naqueles trilhos, vocês podem ver que tem sempre uma borrachinha preta, não tem? Os baguetes que a gente chama, né? Não sei quem é que tem aí na casa alguma coisa desse tipo. Lembram? Sim. Sim, né? A gente tem aqueles baguetes que são polímeros sólidos. Porém, às vezes, na hora de colocarmos lá de chumbar, né, que a gente chama a esquadria, fica algum cantinho entre o reboco, né, o esquadro ali né, que a gente deixa para colocar a abertura, e a própria abertura. O que é utilizado? O silicone, né? Então, ele vem naquele tubinho, a gente tem a maquininha aquela, né? Aperta ali, ele se adequa à cor, né, da esquadria, e também tem a função vedante. O único ruim, né, gente? Fala, Ariel. Desculpa interromper, Viviane.
Um exemplo mais grotesco, acho que é mais fácil de todo mundo ter, é no box, quando tu vai botar um box no banheiro mesmo, a vedação para a água não passar por baixo, ou qualquer imperfeição que tenha no própria cerâmica, ele veda, usa-se também Usa-se também. silicone. Com certeza, gente. Há alguns box, né? Claro que se nós formos ver aí em edifícios, por exemplo, né? Ninguém mais está usando, até por uma questão de designer, tá, gente? Na construção civil, quando a gente faz aí box, ninguém mais está usando esse tipo de... Ele funciona, né? Mas normalmente a gente põe o bits, né? O que é o bits, gente? Vamos lá, Ariel. Não sei. Gente, o bits que a gente chama, né? Tu vai pôr a tua cerâmica ou o teu porcelanato ali no chão, né? Depois o bits, ele tem ali uma altura aí, sei lá, 5 centímetros, né? 10 centímetros, em alguns casos, de um revestimento, né? Um granito pode ser, ou... O ideal é um granito, né? Com uma certa espessura, que dá um acabamento ali, né? Como se fosse uma pingadeira, né? Tu põe aquela altura ali desse granito, e põe por cima invertido, né? Ele dá um designer no box e também cumpre a função. Aí tu coloca o silicone não entre o box e a cerâmica, e sim entre o box e o bits. Quando tu faz isso, tu não só eleva a qualidade, né, do teu produto que tu está entregando ao cliente, como tu dá uma sensação aí de requinte, né, no banheiro e facilita a atenuação dos problemas, porque tu ter aquele silicone lá entre o box e o chão, a percolação de água é mais fácil, né? Por causa dos rejuntes, que rejunte não se comporta muito bem ali com grandes umidades. A gente já viu isso aqui quando estudamos lá os materiais cerâmicos, né? E esse bits que eu falei para vocês, que é um granito, que tipo de material ele é dentro aqui da nossa classificação? Cerâmico. Cerâmico, né? Granito, né? Mármore, pedras, né? Basalto, e assim mesmo como os porcelanatos, sejam eles, né, os retificados ou simplesmente lá os cerâmicos mais usuais, são todos lá classificados no geral como cerâmicos. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Tá ficando alguma coisa para trás? Não? Olha aí, temos um bebê, Não. agora que eu me dei conta. Temos outro aluno. Legal, tá grande, né? Ah, ele sempre dá uma acessada. Mas já vai sair já. A mãe dele foi na venda, ele tá metendo o rolo comigo. Ele tá ligado. Bonitinho. Ele já tá caminhando? Já, 2 anos já. Ah, é, isso mesmo, tá. 2 anos. Bom, prosseguindo. Gente, então aqui, né, foi exatamente o que nós vimos. Esses são aí as características, né, dos materiais elásticos, né, que seria lá o silicone, né, os 2 tipos de borracha, tanto natural quanto sintético, que nós temos aí como características, né, quando falamos desses materiais, por serem elásticos, ou seja, eles têm uma certa dilatação, mas se não romper aquele limite, ele volta ao estado normal, beleza? Nossa, banda, professor. Bom, falta agora os polímeros líquidos. Quem são? Quem são os líquidos? Vidros. Oi? Vidro. Vidro é polímero? Cerâmico. É cerâmico, Marcos. Esqueceu? Gente, vidro é líquido, beleza. Mas vidro, dentro da nossa classificação geral dos 5, né, gerais, ele está lá nos cerâmicos, né? Bom, quem são os nossos líquidos? Nós já vimos isso lá em ensaios 1, né? Só que não estávamos lá classificando, catalogando, né, a matéria-prima. Mas nós já vimos o quê? As resinas, né? Isso. Vimos, né? Então, lá as Super Bonder é um polímero, Viviane? Hã? Super Bonder é um polímero? É um polímero. De que tipo? Líquido. Líquido, né? Por que eu não posso dizer que o Bonder, né? Essa cola aí, ele é um polímero plástico ou elástico? Plástico já está evidente, né? Sólido já está evidente que não. Mas por que eu não posso dizer que ele é elástico?
Ele tem a forma líquida? Sim. Gostei, Milton. Gostei da resposta. Sim, gente, ele tem a forma líquida, mas nem sempre o que está na forma líquida não significa que ele não seja classificado, né? Só porque é líquido que ele não possa ter outra classificação, correto? O silicone, Correto. ele está na forma líquida quando a gente traz ele lá da ferragem para botar lá na esquadria que eu disse. Mas ele é um elástico, né? Ele é um Depois que ele polímero seca, elástico. ele fica... Concorda, Milton? Se tu está dizendo, eu concordo. Gente, não, acabamos de ver, não podemos prosseguir com dúvidas. Não, eu sei, tô brincando, velho. Né? Eu entendi. Tu entendeu, né? Então, este tipo de polímero, né? Ele é um elástico. Por quê? Nós colocamos ele ali, ele tem aquela capacidade dilatatória, mas ele vem na forma líquida. O bonder, por que eu não posso dizer que ele é um elastrômero, ou um elástico, então um sólido? Por que eu garanto em afirmar isso para vocês que ele tem que ser um líquido apenas? Gente, o que acontece quando eu colo alguma coisa com esse tipo de material? Fica rígido. Fica rígido. Se quebrar, quebra normalmente ali? É que nem solda, né? A tendência não quer dizer que não vá quebrar. Isso depende, né, de como que está sendo submetido ali o material, o esforço. Mas a tendência é tu quebrar o material imediatamente posterior ou imediatamente anterior à cola, não é isso? A mesma coisa acontece com soldas, aí não sei se alguém trabalha com soldas, né? A solda, quando a gente solda alguma coisa ao meio, normalmente ela não vai romper onde se soldou. Ela rompe aí algum pouco, né, para frente ou para trás do que se soldou. Por isso que eu consigo afirmar. Porque se ele tivesse capacidades elásticas, ele simplesmente deformava, dilatava e voltava ao seu estado, né, natural, não rompendo mais. E a gente nota que não é isso que acontece, né? Às vezes a gente cola alguma coisa e rompe. Então, mostrando que ele é um líquido, né? Se solidifica ali, fica rígido, e então tira, né, aquela capacidade aí da dilatação. É isso? É isso, né? Ó, e sem nem o Milton ver, não sei se ele tinha chegado a ler aqui o slide, está aqui, né? Os polímeros líquidos são todos os tipos de resinas, né? Sejam elas selantes ou isolantes, e também os adesivos. O Milton, o adesivo é o quê? É um exemplo de superbonder, né? Isso. Isso, né? E os selantes ou os isolantes? São aí tipos de resinas. Lembram que nós estudamos essas resinas quando fazíamos corpos de prova lá? Sim ou não? Vier, Sim. Vier, Oi, quem está falando? desculpa, aqui é o Diego. Eu vou ter que dar uma saída agora, daqui a pouco eu entro de novo na sala. Tá bom, Diego. Na verdade, eu não vou sair da sala, eu só vou sair mesmo, dar uma saída. Tá? Tá. Vou desligar meu vídeo. Tá bem. Tá? Tranquilo. Eu vou estar acompanhando a aula igual. Tá, tranquilo. Voltando aqui, gente, que me fugiu. Bom, nós vimos lá as resinas, né? Quantos tipos de resinas a gente tem lá, gente? Lá que nós estudamos em ensaios 1? Várias, né? Onde estão todos? Sumiram? Opa, oi. Oi? Não, eu já fico achando que travou. Gente, quando nós estudamos ensaios 1, lembram que na moldagem dos corpos de prova nós tínhamos alguns tipos de resinas. Nós tínhamos capacidade de ter resinas e formar corpos de provas resinados tanto a quente quanto a frio. Sim ou não? Correto. Correto. Sim. O que significa isso? Que cada resina tem sua propriedade, né? E se comporta como tal, né? Dependendo da temperatura. Lembrem, nós vimos até alguns vídeos, não sei se vocês conseguem puxar aí pela memória. Tais vídeos mostravam exatamente o processo, né? Algumas vezes a inserção de temperatura
facilitava, outras vezes até mesmo dificultava, né? O melhor é o estado natural. O que tem de característica aí numa resina para que ela tenha o processo de enrijecimento? Ela tinha um secante, não era um outro componente, se eu não me engano. Catalisador. Catalisador, né? Catalisador, ó. Isso. Lá a gente costuma falar, vulgarmente lá na obra, né? A gente chama o AB. Né? Ou seja, nós temos lá a resina em si e aquele que dá ignição, né? Que faz ali o processo da pega, né? Lá na obra, eu costumo usar uma resina chamada epóxi. O que é a resina epóxi? Lá a gente falou disso quando a gente estudou. Agora fugiu da memória, Viane, mas eu me lembro. Tu te lembra, né? Não lembro exatamente o que é, mas o nome não é estranho. Tem até tinta Isso. epóxi, se eu não me engano. Isso. Essa resina, né, que nós chamamos lá AB, conforme eu disse, né, vulgarmente lá na obra, ela é um tipo de resina. Ela tem uma coloração aí acinzentada e ela tem a capacidade, por exemplo, de quando eu faço uma furação em um concreto, eu coloco aquela reação AB, né, a resina com catalisador, e consigo colar, chumbar um ferro num concreto, numa alvenaria, em algo ali que está, né, exposto. Então, mostrando que ela tem um alto poder aí, né, como chumbador, no caso dessa que eu estou citando para vocês lá na obra. E outros tipos de resinas, né, as plásticas, enfim, resinas lá que a gente via que nós podíamos fazer a moldagem dos nossos corpos de prova. Não sei se vocês estão lembrados, tinha algumas tão claras, né, que nós colocávamos lá e nós tínhamos a capacidade de ver todo o corpo, né, como um todo ali dentro, né? Por exemplo, as epóxis não eram usadas para fazer aqueles tipos de corpos de prova que a gente fazia lá em ensaio Zoom, correto? Correto, né? Sim, tinha umas Não que a gente corta, no caso no ensaio, cortava a peça e mergulhava a própria amostra, né, para ter uma visão ampla melhor dela, né? Isso. E tínhamos também no processo de micrografia, né, que era de embutimento a quente, nesse caso, nós tínhamos lá que era a baquelite, né? Lembram? Colocávamos em um copinho pequeno, né, uma forminha, né, dentro lá daquela máquina, e ali, então, a gente tinha a imersão e formava-se o corpo de prova. Era um outro tipo de processo, né, para fazer. Mas, dentro da nossa classificação, está aqui, né, os polímeros, né? Tudo aquilo lá que a gente fazia naquela disciplina, né, está intimamente ligado aqui na nossa classificação geral como polímeros, né, líquidos. Beleza? Posso prosseguir? Beleza. Tranquilo, né? Até aqui bem fácil. Bom, gente, agora a gente vai entrar num outro tipo de classificação geral, que é os híbridos ou compósitos. Vamos lá. O que é algo híbrido? É mistura de dois materiais? Isso. O próprio mais. nome... Não entendi. Dois ou mais materiais? Materiais líquidos, né? Entendi agora. Gente, os materiais híbridos, né? O nome híbrido na língua portuguesa, a palavra nos remete a algo que é, no mínimo, duas junções, duas coisas, né? Até existe na natureza aí enxertos, né, híbridos, que a gente chama, né? Ou até mesmo animais, ou seja, ele é exclusivamente feito, né, mediante a projeção humana, né? Mediante o projeto humano. Então, isso significa ser híbrido. Aqui, para nós, será todo aquele material que tiver a inserção de impurezas. Mas não, quando eu falo inserção de impurezas, não quer dizer que é de uma maneira negativa. É para facilitar aquilo que a gente necessita, né, no nosso cotidiano aí, como matéria-prima, correto? Então, tá aqui, ó. Coloquei aqui para vocês que esses materiais aí, o híbrido ou compósitos, né, os compósitos também são todas essas impurezas, né, esses materiais compensatórios, vamos dizer assim, né, que a gente pode inserir ali no nosso insumo a fim de ter algo mais eficaz. Então,
o conceito tradicional dos compósitos é a mistura de materiais diferentes, né, para compensar ou então ajustar, né, determinadas características de outros materiais. Como que vocês entendem? É isso que foi grifado ali. Característica específica e tu bota outro material para atingir aquilo que tu deseja. Exatamente. Eu posso falar que lá dentro da classificação dos polímeros, quando eu pego a borracha natural, né, extraída lá do látex, e insiro, né, outras substâncias a fim de ter algo sintético, isso é um híbrido? Um híbrido ou compósito? Sim. Sim. Apesar de na classificação lá a gente classificar as borrachas, porque borracha, né, como a matéria principal dela é algo, né, polimérico, nós estamos, quando inserimos, né, materiais para compensação, nós estamos sim tendo lá a obtenção de um híbrido. Então, é exatamente isso, gente. Bem como está aqui, né? É uma mistura a fim de nós deixarmos a nossa matéria-prima mais eficaz para o nosso projeto, né? E aí nós, então, temos outros materiais aí que deixam esse material com características aí compensatórias. Bom, ainda dentro desses híbridos, né? O reforço e a armação devem ser uniformemente distribuídos na matriz. Vamos raciocinar aqui esse primeiro elemento, que aí a gente consegue entender de uma maneira clara o resto. Gente, quando eu falo de algo híbrido, bem como está ali naquela frase, eu preciso ter a matriz. Por exemplo, na fala anterior ali, da borracha natural, qual é a minha matriz? Látex. O látex, né? A matriz é aquilo que dá origem, né? É bem o conceito que nem loja, né? A matriz fica no endereço tal, e a filial, né? É uma coisa que se originou dali. Bom, então, neste exemplo aí, a borracha natural, nós temos lá o látex. Então, esta matriz, né, ela é ajustada, mas tem que ser algo como está aqui. Eu vou grifar a palavra uniformemente, e eu quero aí um candidato que me explique o que significa esse uniformemente, né, distribuído na matriz. O que significa, Homogêneo. gente? Homogêneo. 0,5 para o Fernando hoje. A mesma proporção? Também. Gente, a mesma proporção, quando eu falo mesma proporção, eu tô dizendo, a palavra mesma tem o sentido de igual proporção. É isso ou não, Ariel? Sim. Sim. Eu posso dizer que a mesma proporção de látex e de outros compósitos lá, originários aí de petróleo, enfim, que dá a borracha sintética, eu posso dizer que a proporção é 1 para 1, por exemplo? Eu posso afirmar isso? Não. Não. Então, não é a mesma proporção, e sim proporções equivalentes. Então, tudo está correto aí na frase do Ariel, porém, a gente vai substituir a palavra mesma por equivalente. O que eu quero dizer aqui, quimicamente falando, quando eu estou dizendo uma equivalência? Um exemplo disso aí é, digamos assim, a massa para o reboco. Perfeito. A constituição da massa para o reboco. Se eu fosse usar a frase do Ariel como correta na totalidade, eu posso botar 5 pás de areia para fazer uma massa de reboco e 5 de cimento? Não. Não. Eu posso colocar para fazer um bolo, né? Vocês aí que estão em casa, do lado da família, 1 quilo de farinha e 1 quilo de fermento? Não. Não. Então, né? Voltando aí o Ariel, para ver se ele falou no impulso a palavra mesmo ou se foi, né? Porque imaginou ser.
Gente, vamos substituir a palavra mesma proporção por equivalente. Então, que nem os exemplos que a gente deu, nós sabemos aí que para aquela mistura de bolo, por exemplo, para 1 quilo, uma colher, vamos supor, né? É uma equivalência. A mesma coisa, né, no exemplo ali que o Fernando deu lá da obra. Então, a gente tem ali uma harmonia, né? 5 pás de areia, 1 de cimento. Aquilo vai dar um equilíbrio químico que não vai permitir que aquele reboco solte da alvenaria, aquela massa, né, que foi feita, nem que dê trincas e nem que dê lá grandes fissuras. Então, não vai ter descolamento nada de nenhum tipo. Correto? Sim, sim. Sim, sim. Sim, né? Por que eu não posso? Porque a gente sabe lá, né, que cimento, a função dele é dar uma liga de endurecimento. Só. Depois disso, não é mais necessário. Os outros materiais, né, são lá equivalentes. Então, gente, retomando aqui o nosso slide, essa questão, né, o reforço, a armação deve ser uniformemente, então, de maneira aí ordenada, específica, né, dentro ali da matriz. Voltando ao exemplo da borracha sintética, né? Então, se nós temos lá essa borracha sintética, porque lá na matriz nós temos a borracha natural, que é feita lá da extração do látex, e aí a gente vai botar ali como se fosse, né, uma dose ali, que nem o cimento, né? Alguns compósitos que vão dar eficiência ali sintetizante para aquela borracha. Os elementos, né, do reforço, armação, não devem ser conectados, né, entre si. O reforço e a matriz não podem reagir entre si. Gente, por que reforço e matriz não podem reagir entre si? Vamos aí nesse exemplo mais fácil, que é o da casa da gente. Se o fermento reagir de modo inadequado com o bolo, o que acontece? Fica abatumado, fica... Como é que chama? Exato, né? Ele não tem condições, fica solento, né? Ele fica lá com uma característica estranha. Lá no nosso exemplo mais coerente, né? Que seria lá dentro do canteiro de obra. Quando nós colocamos lá cimento a mais, nós vamos ter uma reação química inadequada. Inadequada de que jeito? Inadequada a ponto de a massa não grudar na parede, de haver desprendimento dela da parede. Vai ficar aquela massa plastosa, né? Exato. Ela vai ficar toda trincada e ela vai cair toda. E em seguida. Por quê? Porque a matriz, né? E ali o reforço, que seria... Quem é o reforço? O reforço é o cimento, concordam? A matriz é o material de origem, né? É aquilo que faz as coisas acontecer. E o reforço é aquele tempero, vamos dizer assim, né? Então, neste caso, ele iria reagir inadequadamente. Então, isso é o que quero dizer aqui. Quando nós usamos aí materiais híbridos, né, ou compósitos, a composição, né, a distribuição disso aí será muito importante para o êxito, né, para a eficácia que nós vamos ter lá no final do processo. Até aí, beleza? Tranquilo. Aqui mais uma questão. Também, o reforço deve ser uniformemente colado na matriz. Voltando, quando falamos uniformemente, estamos falando de homogeneidade. Palavra mais usada que nós tivemos lá em ensaios 1, além de macro e micrográfico, né? Foi a palavra homogêneo, né? E depois vindo aí da palavra heterogeneidade. Então, assim, este reforço ele tem que estar uniforme. O que eu quero dizer com isso? Ele tem que estar ali de maneira ordenada. Eu posso pegar e misturar lá o meu cimento com areia e não bater bem aquilo? O que vai acontecer? Vai areia solta. Exato. Também. Alguns pontos não vai ter a liga, não vai ter a pega. Isso, então, vai fazer com que eu tenha problemas estruturais. Então, aquilo precisa estar muito misturado, muito homogêneo. A gente vê isso em outros componentes também.
em outros materiais, como tintas. O que acontece lá com as tintas? A gente tem até aquela espátula, né, da batedeira, que põe-se na furadeira, e a gente bate aquele galão de tinta todo, porque senão partes da parede ficarão muito encrostadas e outras partes não terá praticamente tinta. E aí dá aquele aspecto errado na pintura. Então, mostrando que a homogeneidade, a mistura, que eu quero dizer, tem que ser de maneira ordenada. Neste caso aqui, com qualquer compósito, né? Esse exemplo da tinta que eu dei para vocês, quem é a matriz? A tinta lá de pintar a parede. Vamos falar assim da casa de vocês. A matriz é a tinta, né? Aquela que eu trouxe lá de modo plástico, né? Da ferragem. Quem é o compósito? A água, por exemplo, que eu misturei, correto? Sim ou não, gente? Sim. Ou um Sim, catalisador. né? Sim, a água vai ser o compósito. A água é mais ou menos que a tinta. A água é 20% do galão da tinta, não é isso que diz lá no galão? Sim. Sim. Então, ela é 20%, mostrando que está corretíssimo isso aqui que nós estamos comentando. Por quê? Porque é simplesmente, né, uma composição química que vai deixar aquele material mais eficiente. Por quê? Porque se eu botar aquela tinta sem água nenhuma na parede, ela vai sugar, né, aquela massa pastosa, depois vai cair, a gente não vê tinta esfolando das paredes, às vezes? O que é aquilo? Ou é umidade no reboco, ou é mal, né, distribuído ali, né? Não foi bem mexido, não foi bem batido. Então, mostrando a eficiência, né, que dá do compósito, né, quando nós colocamos aí de maneira correta dentro da nossa matriz. Bom, a matriz deve ter um módulo de elasticidade menor que o do reforço. Tá correto isso? Se sim, por quê? E se não, por quê? Eu não prestei atenção na pergunta. Porque fica difícil para misturar. A elasticidade significa o quê? O que é a elasticidade de um material? Aquela capacidade de deformação dele, né? Porque a gente sabe... Retornar para a forma dele. Isso, porque a gente sabe que um polímero, não interessa se é um plástico, né? Se é um líquido, enfim, eles têm, por exemplo, né, a capacidade amorfa. Eles vão adquirir a forma que eu quero. Então, a elasticidade significa o quê? Que eu levo o meu material dentro de dimensões, né, das quais eu julgo necessárias, mas eu não posso romper a barreira plástica dele, correto? Então, esta elasticidade da matriz tem que ser menor por quê? Porque ela que vai garantir que o compósito não vai fazer um processo inadequado quimicamente dentro daquela matéria-prima. Concordam com isso ou não? Sim. A matriz é quem garante todo o processo químico. Por isso que ela sempre vai ser proporções maiores. Dei o exemplo aí da tinta, né, para vocês. Da equivalência, né? Então, isso vai depender de qual compósito que nós vamos estar obtendo. Quando falávamos lá dos polímeros, né, tipo líquidos, que seriam as resinas, quando a gente colocava o catalisador numa resina, quantas gotinhas do catalisador era? Poucas, né? Poucas, né, gente? Aqueles, então, que a gente faz fibra, né, em caixa d'água, em telhas, a gente traz a resina, né, e ali diz, vem o catalisador. No entanto, que o pote da resina é 500 ml e o catalisador é um potinho bem pequenininho. Deve ser aí uns, sei lá, 10 ml, né? Porque tu bota aí, de acordo, umas 3 gotinhas no máximo. Mostrando, então, né, que quem garante a elasticidade daquela proporção, né, daquela reação química,
é a nossa matriz. Então, eu vou grifar aqui a palavra matriz. Outra coisa a atentar, o coeficiente de dilatação linear da matriz e da armadura deve ter a mesma ordem de grandeza. Bom, agora ficou fácil, né? O que é a dilatação? Vamos trazer o nosso exemplo lá da linha férrea, que a gente já falou bastante aqui nas nossas aulas. Lá eu tenho a linha férrea, eu tenho o trilho. Ele é ferro na origem, né? No trilho, a cada encaixe ali, né, desses trilhos, eu tenho uma dilatação. Concordam? 2 dedos, mais ou menos, aí, né? 2 dedos medianos aí, entre um e outro. Embaixo desses trilhos, eles estão afixados em um dormente de madeira, que, por sua vez, está fixado onde? Na terra. Fixado na terra através de uma sapata, de um bloco de concreto. Sim. Gente, quando eu falo que a dilatação tem que ser proporcional de um compósito com o outro, da matriz com o compósito, eu estou dizendo, eu estou vivenciando a linha férrea, por exemplo, como exemplo. Por que eu digo isso? Imagina se o trilho vai dilatar de uma maneira, a madeira vai dilatar de outra, e aquele bloco de concreto que a madeira está afixada ali em terra, de outra. O que aconteceria com essa linha? Ia se atravessar todo. Ia se atravessar todo. Gente, ia ser um tendel que não tem explicação. Então, isto é o que está sendo dito aqui. Porque a linha férrea, por exemplo, é um tipo de híbrido, lá com as características necessárias lá, né? Por quê? A dilatação linear da matriz e de tudo que compõe ela tem que estar na mesma ordem de grandeza. Então, concordam comigo que é exatamente esse exemplo lá da linha? Sim, né? Sim, sim. Não tem como ser diferente, gente, porque senão, vocês mesmos já concordaram, nós teríamos ali algo muito discrepante, né? Descarrilamentos, enfim, não seria possível, né, ter o transporte por aquela via. Bom, posso prosseguir? Pode. Então, outras características aí, né? O reforço deve ser uniformemente, ou seja, né, ordenadamente colado na matriz. A matriz deve ter, um módulo de elasticidade menor que a do reforço. A gente já viu isso, né, ali na frase anterior do outro slide, né? O coeficiente de dilatação linear da armadura deve ser a mesma ordem de grandeza, também já vimos, eu acho que aqui repetiu. E os materiais híbridos, eles podem ser classificados em naturais e sintéticos. Gente, voltando. O que significa ser natural? O que significa ser sintético? Natural é da natureza. Os remete à natureza. Os naturais, tudo aquilo que for de origem aí orgânica, né? Sim, origem orgânica. Orgânica, natureza, né? Lá extraídos diretamente, ou então, né? Elementos químicos, que nem nós já vimos lá no caso dos metais, né? Se é um elemento químico, ele é um material aí natural, né? Então, ele é orgânico. Aqui, né, nós temos também na forma sintética. Ou seja, como estamos falando de híbridos, nós vamos ter maior proporção aí de sintéticos, concordam? Sim. Sim, né? Sim. Sim. Então, aqui... eu botei errado, gente. Eu queria ter posto ali para vocês uma classificação, eu botei errado, dos materiais elétricos. Bom, antes de entrar aqui, de falar sobre os elétricos e magnéticos, eu queria passar aí uns videozinhos para vocês, pode ser? Pode mandar vídeo. Quem disse pode mandar vídeo? Diego? Gostou? Eu falei que pode mandar vídeo, pode mandar. Então tá.
eu quero mandar uns vídeos das quais a gente vai olhar ali e verificar sobre os vidros, né, que a gente falou muito pouco ali. Queria que vocês tivessem uma noção ali da fabricação deles, como que ocorre, tá? E também desses que nós estamos falando desde ontem, dos cerâmicos aí e dos polímeros. Então, eu vou encaminhar para o WhatsApp. Notaram? O vidro, ele está lá classificado dentro das cerâmicas. Por quê? Qual é a principal matéria-prima dele? Areia, sílica. Areia, né? Areia e calcário. Bom, areia e calcário é o quê? De origem natural, né? Dentro da classificação, né? Pelas características gerais dela, elas estão melhores classificadas dentro dos cerâmicos. Então, eu posso dizer que o vidro, né? Como catálogo geral está dentro dos cerâmicos, que nem a gente já viu nas outras aulas, mas que ele não deixa de ser um híbrido, né? Posso Sim. afirmar isso ou não? Posso, não posso? Posso. Por que que eu posso? Ali o vídeo, né, ele cortou. Eu não sei se na hora de baixar, de pedir para o que me interessava ali, veio errado. Bom, gente, por que que eu posso dizer tudo isso? Porque, apesar dele ter como característica de matéria-prima a matriz dele, né, ser lá catalogada como um cerâmico, a confecção dos vidros, ele nos mostrou. Existem diversos tipos de vidros hoje na indústria, né, para diversos fins. Então, isso deixa ele também dentro da classificação como um híbrido. Por quê? Se eu quero uma taça de vidro, né, vai ser um tipo de confecção, né? Um tipo de compósitos para aquele fim. Se eu quero um vidro canelado para janela, um outro processo de produção. E assim por diante. Bom, como nós estamos linkando, né, o assunto aí dos cerâmicos, né, com os híbridos, eu quero mostrar Então, voltando. Ali, né, nós podemos ver que nesse último vídeo não vimos nada de um processo de fabricação, mas tivemos uma boa explicação que comprova aquilo que a gente estudou até agora. Quando iniciamos lá, eu falava para vocês que dentro, né, da história aí da descoberta dos materiais e do catálogo disso, né, desses insumos todos, as cerâmicas elas vieram em primeiro lugar. Lembram? Sim. Sim, né? Então, nós tivemos lá o homem primitivo com trabalhos, né, com utensílios domésticos, até mesmo armamentos, né, ferramentas, digamos assim, de origem lá cerâmicas. E vocês vejam que a importância, nos parece que é algo muito superficial, mas a importância que ela tem, né, dentro do contexto aí até mesmo da fabricação, né, do processo de obtenção dos demais insumos. Aquilo que ele comentou, gente, nós podemos ver exemplos bem próximos a nós que comprovam, né, que a cerâmica, de fato, ela é necessária para processos aí de fabricação. Aonde que a gente... Me deem um exemplo de onde que a cerâmica ela é aí inerente, né, necessária, efetivamente, né, necessária para que as coisas, né, para que os outros processos ocorram. Ele falou ali, por exemplo, né, que se nós temos que conter, se estamos lá produzindo ligas, quem são os materiais que vão estar ao entorno, né, daqueles fornos para que essas ligas possam ser elevadas a alta temperatura? Tijolos. Tijolos, né, os refratários, né, tipo cerâmicos refratários. Gente, outro exemplo que eu posso dar para vocês, né, que comprovam, né, o que aquele professor ali da universidade, né, diz, e que a nossa bibliografia aqui do nosso curso também nos diz, por exemplo, quando há um incêndio, né, há um incêndio, a gente vê muitas vezes aço retorcido do processo de incêndio.
ocorre desabamentos justamente porque o aço retorce, mas o que muitas vezes permanece em ruínas? As paredes, né? Quem já teve a oportunidade de ver incêndios aí em alguma residência? Estou falando de alvenaria de vedação, tá? Ou alvenaria estrutural, não casas, residências aí de madeira, né? Normalmente a gente vê, né, o material, os tijolos, né, cai o reboco. Não sei se vocês já viram. Retorce-se os pilares, né, e as alvenarias ficam. Mas também foi massa. Por que ficam? Porque são altamente refratários. Eles têm uma capacidade de absorção de temperatura muito maiores do que os aços, do que os ferros. Nós vimos também isso, né? Que por essa alta capacidade térmica, as cerâmicas, elas perdem suas propriedades quando submetidas a que tipo de solicitação? A impacto, né? Sim. Eu coloco fogo num tijolo e ele não fissura. Um exemplo disso é quando a gente faz um fogo de chão para fazer um assado numa brasa. Depois, o que a gente faz com os tijolos? Passa a mangueira ali, né? Retira aquela poeira, né? E utiliza. Ele não fissura. Por quê? Porque ele é altamente refratário, né? Então, mostrando, né, a eficácia que eles têm com altas temperaturas. Porém, materiais metálicos ou outros tipos de materiais, eles fundem-se, né? De maneira aí com alta temperatura. Porém, se nós formos, né, fazer o envio, essa cerâmica ser submetida a impacto, o que acontece? Ela simplesmente fissura, né? Quebra, né? Porque ela não é apropriada para isso, como o aço, por exemplo. Posso prosseguir? Eu tenho um outro videozinho aqui para vocês. Eu vou só